Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do Ateliê Vita Colorita. Eu sou a Vivi De Gaspari e hoje nós vamos costurar uma peça muito especial que eu preparei pensando no Dia dos Pais e por isso uma versão masculina, mas que também super combina numa versão feminina. Essa é uma sling bag unissex e como você sabe, esse tipo de bolsa costuma ser bem compacto para levar o básico, mas essa sling bag até que cabe bastante coisa. Olha só que linda essa versão masculina feita com sintético. Aqui em cima tem um fecho regulável para que possa abrir mais espaço. Então, se tiver com mais itens dentro da bolsa, ela pode crescer aqui na espessura só mudando a posição do botão. Também dá para escolher o lado que você quer usar a bolsa, mudando apenas a posição da alça aqui atrás. Bastante coisa para uma bolsa compacta. E você pode dar uma cara nova para sua bolsa só mudando os materiais. Essa aqui foi feita com tecido. Então vamos costurar comigo? Já deixa aquele joinha no vídeo e o seu comentário para eu saber se você vai fazer essa bolsa. Para fazer essa peça nós vamos utilizar o molde. Leia com atenção todas as informações que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E após imprimir o molde, você vai precisar juntar as três partes do corpo, parte 1, 2 e 3, sobrepondo a área cinza. Você vai notar que o molde tem esses recortes com medidas diferentes. Então preste bem atenção à posição que você vai riscar no seu tecido ou no material, porque a posição do molde é desta forma. Aqui é a altura dessa bolsa e aqui a largura. E se você estiver utilizando um tecido que tem posição correta, essa parte aqui onde tem o recorte menorzinho é a parte de cima da bolsa. Então o pé da sua estampa tem que ficar para cá. Você vai ter também o molde dessa base da alça e também do tirante do fecho, onde você pode escolher o modelinho da sua preferência. Tem o modelo arredondado e o modelo mais triangular. Aqui nessa peça masculina, eu optei pelo modelo triangular, que fica um toque um pouco mais masculino. Então você vai precisar de um fecho e um tirante. Aqui eu já passei um pesponto em toda a volta com a linha de nylon 60. É um sintético montana, mas esse pesponto é opcional, é apenas decorativo. Eu vou usar uma alça de 3 centímetros de largura, então as minhas ferragens são de 3 centímetros. Preciso então de um regulador, um mosquetão, 2 meias argolas e um passante. Aqui eu vou usar 6 rebites número 3. Para a alça eu optei por essa de poliéster. Nesse caso aqui, para a peça masculina, cortei com 1,30 m. Você pode variar aí entre 1,10 m, 1,30 m, fica a seu critério. Vou precisar também de 2 tirantes de 10 centímetros cada um, dessa mesma alça. O botão que eu vou utilizar é o botão colchete para o fecho, esse é o número 14. E claro, vou precisar de zíper número 5, com cursor, aqui tem aproximadamente 35 centímetros de comprimento. Mais detalhes e outras informações eu vou falando ao longo da aula. O material que eu vou utilizar aqui para fazer o corpo é um sintético, não é um sintético de fundo de malha, é um fundo peludinho, mas ele tem mais ou menos a espessura de um sintético 0,8. Você pode fazer no sintético, pode fazer no tecido, pode fazer a estruturação que você preferir. Aqui eu não vou estruturar o sintético, vou usar ele dessa forma. E eu já cortei no molde do corpo 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. O que é importante você prestar atenção no momento de riscar o molde? Você precisa riscar espelhado. Então, uma parte do corpo você risca com o molde voltado para cima e a outra parte você vira e risca espelhado no seu material. No forro você faz a mesma coisa. Para a base da alça, eu vou usar o mesmo sintético. Eu vou cortar um tamanho maior que o molde. E eu cortei as duas partes do mesmo material.
Em uma delas, eu colei com uma cola spray um TNT fininho, apenas para estabilizar e dar um pouquinho mais de estrutura. E nós vamos precisar também de um pedacinho do material principal e do forro para fazer o acabamento do zíper. Então tem 3 centímetros de largura por 6 de altura. O forro está um pouquinho maior, mas eu refilo depois. Eu vou começar preparando a ponta da alça onde vai o mosquetão. Começo colocando a alça aqui para prender no meio do regulador. Então passo a ponta, passo para o outro lado e aqui pelo avesso do regulador eu já vou prender essa ponta dobrando para dentro. Aqui você pode tanto passar a costura bem reforçada ou você pode prender com rebite. Então é só fazer a marcação, o furinho e prender o rebite no balancinho. Com o rebite fica desta forma. Então agora eu vou colocar o mosquetão. Note que o mosquetão fica para o lado direito da alça. Então agora eu vou pegar outra ponta, vou dobrar dessa forma. Vou pegar a outra ponta, cuidado para não torcer, e vou passar aqui dentro. Aqui e saio do outro lado. E assim nós já temos a alça regulável prontinha. Essa ponta aqui nós vamos costurar na base da alça. Vou pegar então as duas partes que eu cortei maior que o molde, vou colocar direito com direito e vou riscar o contorno do molde. Aqui no molde eu vou deixar marcado para você o meio, faço o tracinho aqui para o lado de fora. Eu preciso costurar essa alça embutida entre as duas partes e ela precisa ficar bem centralizada aqui. Então, antes de eu fazer a costura de toda a volta, eu já posso pegar essa ponta e passar uma costurinha de segurança prendendo aqui. Eu quero essa parte aqui como direito dessa base. Então, eu vou colocar essa parte da alça direito com direito. Então, você pode deixar essa alça passando um pouquinho aqui para você visualizar se ela está centralizada. É uma alça de 3 centímetros, então tem que ter 1,5 para cada lado. Aqui embaixo você consegue ver também se está centralizado em relação à base e assim você ajusta. A costura definitiva vai ser feita exatamente em cima do risco. Então, essa costurinha de segurança eu vou fazer para fora e não para dentro. Olha, dessa forma, e a alça tá presa aqui. Agora sim, eu vou posicionar direito com direito e vou passar a costura em todo o contorno, em cima do risco, deixando aberta essa parte de baixo. Assim, e agora eu vou tirar o excesso em toda a volta. Eu vou cortar só o material, a alça eu vou deixar ela maior. E aqui embaixo eu também vou cortar na linha, com cuidado, só essa parte da frente, cuidado para não cortar a alça. Eu tô usando a linha de nylon 60, então sempre queimo as pontinhas da linha. E agora eu vou desvirar. Agora eu vou passar um pesponto de acabamento em toda essa volta e também já posso fechar essa parte de baixo e cortar esse excesso da parte de trás. Essa parte já está pronta, vou reservar. Eu vou preparar agora o fecho, já deixar ele prontinho para fixar na bolsa assim que ela estiver finalizada. Então aqui eu vou escolher a parte que eu acho mais bonita para deixar para o lado da frente. Vou inserir no passante, vou encontrar bem certinho os furinhos. No molde você tem o posicionamento dos furinhos. E aqui nós vamos fixar o botão colchete, a parte onde fica o acabamento, que é a parte fêmea do botão. São duas partes fêmeas porque a gente pode regular esse fecho conforme a necessidade. Ao fixar o botão, eu já vou prender essas duas partes juntas, mas eu não quero que fique com essas bordas soltas, então eu vou colar com uma cola instantânea. Não precisa de muita cola, é mais na borda. Aqui você precisa encaixar bem certinho uma parte na outra, porque essa cola, ela é instantânea, vai grudar e não vai soltar mais. Aqui eu já vou fixar as partes fêmeas do botão, então o acabamento aqui por fora e a parte fêmea aqui por trás. Se você não sabe fixar botão colchete, eu vou deixar um link aqui embaixo de uma aula onde eu ensino no Instagram como fixar botão colchete. Olha, fica desse jeitinho as duas partes fêmeas. E aqui desse outro lado do passante a gente vai inserir esse aqui, o tirante. Só que esse aqui a gente só vai prender com a bolsa finalizada.
Então eu vou reservar essa parte. Vou pegar o zíper, com o cursor já colocado no zíper, atente-se para o lado que o cursor está apontando. Então o cursor está fechando para esse lado. Aqui ele abre, para cá ele fecha. Então aqui é o lado de baixo. Nesse lado de baixo eu vou colocar um acabamento. O material principal eu venho direito com o zíper. Se você já quiser costurar tudo de uma vez, você coloca aqui do outro lado, direito com o avesso do zíper e vai passar essa costurinha com um pé de máquina, no caso aqui, margem de meio centímetro. Eu gosto de passar um de cada vez, então eu vou costurar aqui primeiro e depois o forro junto. Olha, dessa forma, nós vamos abrir, colocar avesso com avesso e vou passar um pesponto de acabamento aqui. Nessas outras partes eu também já posso passar uma costura de segurança, prendendo juntos e vou refilar esse excesso de forro. Olha, desse jeito. Lembre-se sempre que as pontas do zíper devem estar seladas com o isqueiro. Aqui eu vou pegar uma parte do corpo e eu vou costurar o zíper com uma costurinha de segurança. Eu vou virar dessa forma que fica melhor para visualizar. Você sabe que essa parte do corte pequenininho é a parte de cima. Então essa parte aqui do acabamento fica embaixo. E é esse lado onde tem o corte pequeno que a gente vai costurar o zíper. Então eu vou posicionar direito com direito e vou passar uma costurinha de segurança. Agora nós vamos pegar o forro correspondente. Então precisa encaixar certinho aqui. Tem que ficar direito com direito. Então verifique se você pegou o forro correto, olha, parte pequenininha aqui e as outras partes se encaixando bem direitinho. Eu vou alinhar o forro com o tecido principal e agora eu vou passar a costura definitiva encostando o calcador, que é o calcador normal da minha máquina, na cremalheira do zíper. E quando você chegar aqui embaixo, onde não tem zíper, você vai continuar o mesmo alinhamento da costura. Bom, agora a gente vai abrir, vai colocar avesso com avesso. Eu vou alinhar bem essa parte do forro e vou passar um pesponto de acabamento. Olha aí que lindo! Agora a gente vai costurar as outras duas partes no outro lado do zíper. Vou me atentar para a posição, recorte pequenininho com recorte pequenininho. Eu vou passar primeiro aquela costurinha de segurança, e aí eu preciso alinhar todas as partes. E agora o outro forro, direito com direito. E eu gosto de costurar sempre por esse lado do principal. E vou fazer a costura definitiva encostando o calcador na cremalheira do zíper. Da mesma maneira eu vou abrir tecido principal com forro, avesso com avesso. E vou passar aquele pesponto de acabamento aqui no zíper. Fica assim, tudo bem encontradinho. E agora eu preciso travar esse zíper, essa abertura do zíper. Então aqui, dessa parte do recorte para baixo, mais ou menos 1,5 cm, eu vou passar uns pontos aqui com o retrocesso em cima da cremalheira do zíper para travar esse zíper. Então não esqueça dessa costurinha. Olha aí, passei várias vezes com retrocesso. Agora sim, vamos começar a fechar essa peça. Então eu vou colocar direito com direito do tecido principal, direito com direito forro. Aqui a parte de baixo, aqui a parte de cima. Eu vou começar fechando esse fundo do tecido principal, a linha bem direitinho, e vou fechar com um pé de máquina, margem de meio centímetro. Por enquanto, eu vou fechar só aqui o tecido principal, você já vai entender por quê. Com esse fundo fechado, nessa parte, eu quero passar um pesponto, tombando, abrindo a costura, na verdade, para que fique bem assentado esse fundo. Então, eu preciso que essas outras partes estejam abertas para que eu consiga fazer esse pesponto aqui no fundo. Eu vou abrir a costura e vou passar meio pezinho de máquina em cada lado. Agora sim eu posso fechar esse fundo do forro. Agora aqui, antes da gente dar continuidade no fechamento, eu vou prender esses tirantes
da parte das costas que servem para prender o mosquetão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa tira na meia argola e passar uma costurinha aqui embaixo para prender. Se você quiser, você pode passar uma costura aqui em cima também para ficar preso aqui na parte de cima. Mas eu, como vou prender com rebite, eu não vou passar costura. Então esse tirante eu vou prender antes de fechar a lateral e antes de fechar a caixinha de leite. Fica mais fácil dessa forma, então eu vou erguer aqui, você tá vendo que aqui é o fundo, aqui é a lateral do tecido principal e eu vou colocar bem juntinho com o canto. Vou passar uma costurinha de segurança e aqui eu quero colocar um rebite bem juntinho com a meia argola, prendendo no corpo, na parte das costas, para que essa meia argola não fique caindo depois para baixo do alinhamento da bolsa depois que estiver pronta. É opcional, tá? Então eu vou deixar só 1 milímetrozinho distante do cantinho aqui, vou deixar uma sobra para baixo e passar a costurinha. Aqui desse lado, a mesma coisa. Olha aí, e agora, para prender o rebite, como eu não coloquei nenhum estruturador no meu sintético, eu vou colocar um pedacinho de TNT aqui na parte onde eu vou prender o rebite, para dar um reforço maior. E aí eu posso colar com uma cola spray ou com uma cola de contato. Ó, já marquei onde eu vou fazer o furo, então eu vou furar e já colocar o rebite. Prontinho, olha, os tirantes colocados e já fixados aqui com o rebite. Agora, antes de fechar essa lateral, eu acho mais fácil a gente fechar essa caixinha de leite aqui, porque a gente vai precisar costurar junto, uma vez que elas estão unidas por esse finalizador do zíper. Então, você vai abrir aqui e vai encontrar certinho. E vou posicionar, olha, meio do acabamento com o meio da costura. E vou prender. E agora a parte do forro, vou fazer a mesma coisa. Olha, vai se encaixar direitinho. Aqui no forro eu posso abrir a costura e vou prender tudo junto. E vou passar essa costura com um pé de máquina, margem de meio centímetro. Olha aí, essa caixinha de leite já tá fechada. E essa, então, é a parte do fundo e da frente da bolsa. Agora eu vou voltar aqui encontrando lateral com lateral. Vou alinhar bem e vou fechar essa lateral do tecido principal. Aqui eu já vou fechar essa caixinha de leite, então eu preciso abrir o zíper. E você vai ver que vai encontrar bem certinho essa parte. Costura com costura. Aqui eu vou abrir a costura também e vou fechar. Ó, costura feita, então aqui agora eu já tenho o fundo da bolsa. Para que não fique um fundo muito molenga, quando a gente coloca as coisas, deforma o fundo da bolsa, eu vou colocar aqui um pedacinho de EVA, só para dar uma encorpada nessa parte de baixo. Mais ou menos um quadrado de 10 por 10, você corta e ajusta conforme a necessidade. Se precisar cortar um pouquinho, você refila. Aqui você pode usar a cola da sua preferência. Eu vou utilizar a cola de contato em fita. Aperta bem para fixar. E agora eu vou fechar aqui essa parte de cima, tanto no tecido principal quanto no forro. A lateral do forro eu preciso deixar um bom pedaço aberto para desvirar. Então eu vou costurar só um pouquinho aqui e aqui em cima, para poder fechar as caixinhas de leite e o restante deixa aberto. Olha aí, quase tudo fechado. Essa caixinha de leite da parte de baixo do forro eu posso fechar. E todas essas caixinhas de leite daqui da parte de cima a gente não vai fechar agora, só aqui embaixo. Já estamos caminhando para o final. Então agora eu vou fazer a primeira etapa do desvire da peça. Eu vou colocar esse forro aqui na parte principal. E aí o zíper precisa estar aberto. E essa parte do zíper, a gente vai trazer o zíper para fora. A gente vai colocar ele aqui pro lado direito, mas ele vai ficar assim, ó, para fora, tá? Essa abertura por onde a gente desvirou, a gente já pode fechar, porque vai ficar mais fácil fechar agora, em que essa parte está aberta, do que depois. Agora só está faltando essa parte. Então a gente precisa alinhar bem
as duas partes, forro com principal. Por que que eu preferi costurar esse fechamento assim, dessa forma, e a gente vai dar acabamento com viés? Porque eu preciso que o forro e o tecido principal fiquem juntos. Se eu tivesse costurado a caixinha de leite deles separada, esse forro poderia ficar caindo por dentro, porque é a parte de cima da bolsa. Então eu quero que ele fique preso. É mais fácil a gente fazer assim, até para poder colocar a base da alça com a alça e fazer o acabamento com viés, do que ter que ficar fazendo um monte de malabarismo para depois conseguir desvirar a peça. Você só precisa encaixar certinho, forro com tecido principal. Inclusive, uma dica é, encaixou forro com tecido principal, você pode passar a costurinha de segurança, prendendo eles juntos aqui. Desse lado você faz a mesma coisa. Nós vamos colocar a base da alça com o lado direito voltado para cima. Eu vou colocar lá por dentro e vou passar aqui. E essa costurinha de segurança que eu passei, eu consegui passar na volta toda, ajuda muito. Passou aqui pro lado de fora, você vai deixar alinhado essa parte de baixo com a de cima. E vai deixar bem justinha essa parte, vai ficar, na verdade, com 1 centímetro para fora em cada lado. E ela vai ficar bem rente com os cantinhos. E aí você precisa se certificar que tá alinhado meio com meio lá da parte de trás. É só passar a costura com um pé de máquina, meio centímetro, para fazer esse fechamento. Verifica se tá tudo ok com a costura lá por dentro. Então eu já posso cortar esse excesso e vou dar o acabamento com o viés Bonneon. Aqui não tem necessidade de dobrar as pontinhas, só queimar já é suficiente. Eu vou abraçar e passar a costura. Olha, fica assim, e aí é só dar acabamento nas pontinhas queimando. Agora é só desvirar, se tiver muito duro, você pode usar um secador para amolecer, que vai ajudar no desvio. Depois de desvirar, você vai ajeitar cada parte do forro lá dentro. E olha aqui, ó, lá no fundo, na parte de cima, ficou com viés. Aqui na frente, na parte do zíper ainda tá aberto, a gente vai dar o acabamento agora. Então certifique-se de alinhar o forro aqui por dentro. E tá vendo por que era importante passar essa costura de trava no zíper, para ele não abrir nessa parte. E agora a gente vai cortar esse excesso de zíper. Vamos queimar esse zíper para não desfiar. Nós vamos ajeitar essa caixinha de leite pequenininha e passar uma costura para fechar. Procura não vir com essa costura muito para a borda. Faz ela mais aqui no meio, sem chegar para fora. Porque a gente vai colocar um acabamento aqui. E se você chegar com a costura aqui na borda, pode ser que apareça essa costura. Então faça essa costurinha mais no meio e deixe as bordas sem costura. Reforço aqui na parte do zíper. E olha, eu não vim com essa costura pra fora. Eu preciso marcar a posição dos furinhos, então eu vou encaixar aqui, deixar bem justo com a ponta e com a canetinha eu vou marcar. Aqui eu vou fazer o furinho com o vazador, porque é um material sintético. Se for tecido, você pode fazer o furinho com agulhão. Ó, coloquei o rebite passando por todas as partes, coloquei a cabeça aqui, agora é só apertar no balancinho. Essa parte aqui do botão, eu preciso então fixar a parte macho do botão colchete aqui. Eu vou posicionar daqui de cima 3,5 cm para baixo, e aí você centraliza. E aqui a gente vai ter então uma flexibilidade para usar a bolsa menos cheia. E quando ela estiver mais cheia, a gente pode mudar o botão e ganhar mais espaço, mais volume aqui dentro da bolsa. Então eu vou fazer o furinho aqui e fixar essa parte do botão. Olha aí que lindo que ficou, acabamento perfeito. E agora é só escolher o lado que você quer prender o mosquetão. E aí, você gostou? Me conta aqui nos comentários. As informações sobre o molde estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode adquirir o molde por um preço simbólico através do link que está na descrição. E por último, eu quero deixar para você umas poucas palavras do rei Salomão que estão registradas no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Ele diz assim: sei também
que poder comer, beber e ser recompensado por todo o seu trabalho é um presente de Deus. Viver é um presente de Deus. Deus abençoe você com a verdadeira vida que é Jesus. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.